Você que é brincante, quer conquistar o seu cliente de verdade? Neste vídeo eu vou te mostrar a técnica dos 6 passos para você entregar um serviço incrível, alinhado às expectativas do seu cliente e conquistá-lo para trabalhar em várias das suas festas de aniversário. Eu sou a Iris do Profissão Brincante, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e roda a vinheta. Websérie Brincando em 20. Toda semana um vídeo para você aprender a se tornar um brincante. Olá, brincantes! Hoje o nosso papo é muito sério, porque nós vamos falar sobre como alinhar as expectativas dos nossos clientes. Para você entregar um serviço de qualidade, ele precisa de estar alinhado às expectativas do cliente. Eu quero muito que vocês entendam que o trabalho de brincante não é um trabalho que foi tirado da cachola assim pelo seu cliente de um dia para o outro. Sei lá, a contratação de um serviço que vai arrumar o cano na casa dele de emergência, que ele pegou o telefone ali com uma vizinha, ligou e contratou. Não é. O nosso serviço é um serviço que é sonhado, que é desejado e que é planejado pelas famílias. Ou seja, existe uma grande expectativa com a nossa participação na festa das crianças. E quanto maior for o valor que você entregar, ou seja, quanto mais diferenciais você agregar ao seu trabalho, maior vai ser a expectativa do seu cliente. Ótimo, a gente quer ser valorizado, a gente quer ter muitos clientes, mas não adianta a gente criar a expectativa no nosso cliente e não suprir essa expectativa. É por isso que nesse vídeo hoje eu vou conversar com vocês sobre como manter essa expectativa alinhada, como entender de fato esse cliente. Eu acho que uma grande forma de vocês terem sucesso no seu trabalho é entendendo exatamente essa chavinha mágica, entendendo que uma festa não começa ali no dia quando os convidados chegam, não, uma festa começa muito antes. Existe toda a expectativa do cliente, da criança, da família da criança. E é muito engraçado porque ontem eu cortei o meu cabelo. E para aquele profissional que veio cortar o cabelo, talvez tenha cortado um outro cliente naquela mesma semana, se fosse mais um corte apenas, mas para mim era um momento em que eu estava esperando, era um momento em que eu tinha sonhado, visto fotos, planejado, me imaginado, pensado no problema que isso poderia ter, né, se ia dar certo ou não, trazia aquela insegurança. Então foi um momento de muita ansiedade. Quando eu sentei na cadeira para cortar o meu cabelo, eu tava até suando, eu tava até transpirando, porque a ansiedade era muita. Ou seja, se o profissional ele tem a sensibilidade de entender que aquele momento é um momento chave, um momento especial para a pessoa que está sendo atendida, ele vai ter muita chance de ter sucesso. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes nós profissionais acabamos ficando anestesiados. A gente vai numa festa, a gente vai em outra festa, a gente está acostumado com aquilo. Tem algumas pessoas que param de planejar, já começam a fazer as mesmas brincadeiras sempre para todos os públicos e não consegue perceber que aquele é o momento sonhado, aquele é o momento único para a família. E não só isso, além de ser um momento único e sonhado, é também um ritual de passagem da criança. Quando a gente pensa nessa fase da vida que tem grandes saltos, grandes mudanças, então é um momento especial, é um momento da nossa cultura, é um momento de encontro com todos os amigos, é um momento que a família planeja e sonha. Então não trate aquela festa como se fosse um dia qualquer de trabalho seu. Então esse é um primeiro momento, uma primeira virada de chave que tem que estar na nossa cabeça. Por mais que a gente trabalhe bastante, este momento não pode ser como outro qualquer. A gente não pode ficar anestesiado, tá bom? Mas agora vamos falar de outras coisas que estão atreladas a esse processo de entender as demandas da família, né? Como que isso acontece na prática, e eu vou ensinar vocês também 6 passos para vocês entenderem, conversarem e colocarem em prática, alinhando as expectativas do seu cliente. Mas primeiro eu quero conversar com vocês para quê que a gente tem que falar e pensar sobre isso. Quando a gente pensa em como agradar o nosso cliente, a gente tem mais chance de ter sucesso, de alinhar ideias e até de prever imprevistos
que a gente acha que não vai acontecer, mas que estão ali entre as entrelinhas. Como assim? Eu sei que muita gente, quando fala de expectativa do cliente, de conversar com o cliente, fala: Iris, mas eu não consigo convencer o cliente de me contar. Tem cliente que fala muito pouco sobre a festa, tem cliente que fala que vai ser assim, aí chega lá e é assado, ou mais. Tem gente que acha que o brincante pode fazer milagre, e aí fica desejando coisas que a gente não é capaz de resolver. Então, tudo bem, se você está pensando isso, ótimo, vamos conversar para a gente quebrar um pouco disso, dessas ideias, porque sim, existem essas dificuldades no nosso mercado com os nossos clientes, mas eu quero ensinar vocês técnicas para poderem ultrapassar essa barreira, tá bom? Por exemplo, na Quem Sonha, que é o meu trabalho como brincante, onde eu também dialogo com os meus clientes, eu sempre tive essa prática de conversar bastante com os clientes. Alguns eu via que eram mais sucintos, eu ficava nas mensagens, às vezes alguns eram mais profundos, mandavam um áudio, ligavam. E com o tempo eu fui pegando as peculiaridades desse momento de conversa com o cliente. No princípio, ou eu queria escutar tudo. Na verdade, esse é o primeiro momento nosso como brincante. A gente quer escutar tudo, a gente quer ouvir tudo e quer agradar nos mínimos detalhes. E a gente, por a gente querer agradar demais, a gente não orienta o nosso cliente. Aí depois, assim, como um bloqueio total, eu passei a simplesmente querer impor a minha ideia e falar: não é assim, vai ser assado, eu que sei, eu que tô acostumada, eu que tenho a expertise. Sim, somos nós quem temos a expertise, mas também temos que ouvir o nosso cliente. Então eu consegui ouvir essas demandas, ouvir as entrelinhas, as expectativas, entender como fazer com que o cliente tenha o desejo de fornecer essas informações, tenha o desejo de fornecer informações corretas e não confusas ou equivocadas. E por fim eu fui alinhando cada vez mais, estou alinhando cada vez mais as expectativas do cliente com o meu trabalho e, sobretudo, do meu trabalho com aqueles sonhos do cliente na hora da entrega do meu serviço. Então, finalmente, como que a gente pode alinhar as expectativas do nosso cliente para a gente fazer um trabalho de sucesso, entregar o serviço conforme foi prometido e, sobretudo, realizar esses sonhos que estão ali na cabeça, no sonho, no coração do nosso cliente? É uma técnica muito simples que se chama conversa. Essa técnica da conversa ela tem que partir de 2 princípios. O princípio número 1, escutar. E o princípio número 2, empatia. Ou seja, como dentro dessa conversa você de fato escuta. Porque nós hoje em dia, a gente tem a mania de conversar sem ouvir o outro. Você já falou com alguém que parece que não tá te ouvindo? Você fala uma coisa e a pessoa parece que não quer te ouvir? É terrível, não é? Então tomara que nós não sejamos essa pessoa que não tá escutando. Então, a gente precisa de escutar. Quando a gente faz uma pergunta para o nosso cliente, a gente tem que ouvir o que ele quer dizer. A gente tem que perceber o que está sendo dito, o que está sendo sonhado. Quando o cliente fala demais, ai, mas e a chuva? Eu tô com muito medo de chover. Olha só como a gente não está pegando ali uma insegurança do nosso cliente em relação ao espaço. Quando um cliente pergunta muito, quando um cliente mostra foto, é porque ele está dando ênfase a um ponto. E é nesse ponto que a gente tem que se atentar para tirar as dúvidas e para fazer com que naquele dia esse problema não aconteça, ou para a gente minimizar o risco desse problema acontecer. Por exemplo, isso, né? O cliente está com medo de chover e de um espaço reduzir. Você, desde a conversa, tira a dúvida e já se planeja para um ambiente reduzido, um ambiente fechado, já que o ambiente aberto pode chover e ficar perdido ali no dia da festa. Então, percebe? Essa é a escuta. E o segundo elemento dessa técnica da conversa é a empatia. Não basta só a gente escutar e não ser empático com o que o cliente está falando. E não basta também a gente tentar ser empático sem a escuta. O que é a empatia? A empatia é a gente tentar olhar através dos olhos do nosso cliente, ou seja, tem as coisas que o cliente diz, mas tem as coisas que o cliente não diz e que ficam ali entre as entrelinhas. Por exemplo, eu fiz um aniversário onde a mãe me dedicou muito tempo para me contar por que ela estava fazendo aquele aniversário, que era a festa de 1 ano do filho, e que ela teve muita dificuldade para conceber esse filho, passou por diversos desafios de saúde dentro da família.
Então, com a empatia, eu pude perceber que aquilo é a essência da festa e que ela esperava que todo mundo que estivesse lá comungasse desse mesmo objetivo, que era de celebrar essa vitória que foi da família, né? Dessa superação de um desafio, de um problema muito grande que trouxe sofrimento, provavelmente. Então, a partir daí, dentro das brincadeiras, a gente abordou várias coisas, a gente fez músicas que ele gostava, músicas que a família gostava, que ela me pediu literalmente, e na hora do parabéns, eu sempre puxo, pela primeira vez, eu fiz uma poesia contando a história dessa criança, assim, de uma forma bem breve, assim, bem sucinta, e a família ficou muito emocionada porque não estava esperando. Ou seja, a gente precisa de ouvir, de escutar e também de olhar com os olhos do nosso cliente. A gente vai usar a nossa expertise para poder prever problemas e para também perceber no seu cliente quais são as expectativas que ele não está dizendo. E aí, então, como que a gente pode fazer isso através de 6 passos? Desde quando o cliente te contrata até o momento de entregar o seu serviço. O passo número 1 é onde tudo começa, ali naquele momento de conversa. Como eu disse, tem muitos de vocês que me falam que o cliente não fala a verdade. E isso é muito simples. O cliente não fala a verdade ou não dá muita informação porque ele está abarrotado de coisas ali para fazer, ele está pensando, né, no buffet de salgadinho, no fotógrafo, nisso, aquilo, 1000 coisas borbulhando, ele não pode gastar o tempo dele passando uma informação qualquer para um prestador de serviços que vai estar ali na festa. Além disso, também, às vezes, o cliente acha que ele vai ter benefícios com a fala dele. Então, por exemplo, ele fala que vai ter menos crianças do que realmente vai ter, para você não querer cobrar a mais para levar um outro profissional. Percebe? Isso é comum e o cliente não vai te dizer, isso vai estar na entrelinha, isso está na empatia do que você vai perceber. E aí, como que você vai incentivar? Passo número 1, incentivar o cliente a falar com detalhes e com verdade. Como? Mostrando os benefícios que isso traz a ele e não a você. Então você vai fazer as perguntas e vai iniciar contando: olha, fulana, eu preciso de saber como vai ser a festa, porque eu sempre faço a preparação das melhores brincadeiras, das brincadeiras que são mais interessantes. Eu gosto de prever também quais são os riscos, os imprevistos, os problemas que podem ocorrer para que o meu trabalho tenha muita qualidade e que você realmente faça um investimento de qualidade, que seu filho aproveite com os mínimos detalhes. Então, quando você fala isso, olha, você mostra para o cliente que o dinheiro que ele está gastando no seu serviço vai ser um investimento, tem mais chance de ter mais qualidade. Então, é claro que ele vai dedicar o tempo dele. E você também vai ajudar ele, fala: olha, se você tiver sem tempo, me manda um áudio, se você preferir, eu te ligo, se você quiser, pode me mandar no texto, quando você quiser, eu estou à disposição para a gente conversar. Então, essas são formas de você incentivar o seu cliente a falar com detalhes e falar com a verdade. O passo número 2 é escutar, como eu disse, escutar com detalhes. Então, se o cliente está dando ênfase em alguma questão, anote essa questão. Geralmente, o cliente que está inseguro, ele vai falar 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo assunto. Eu dei o exemplo da chuva. Tem vários outros exemplos. Meu filho gosta muito de jogar futebol, mas tem outros convidados que a gente pode fazer outras coisas. Meu filho é muito competitivo, ou meu filho é muito tímido, ou vão ter muitas crianças. Eu tô com medo de como vai ser se as crianças vão chegar no horário. E aí você vai escutar, vai anotar tudo isso, vai usar todas essas informações no seu planejamento. E, sobretudo, lá na hora da conversa, você já tira as dúvidas com o seu cliente, mostrando a sua expertise. Agora, o passo número 3 é olhar com os olhos do seu cliente, percebendo aquilo que ele não percebe. Ou seja, você, com a sua experiência, sabe algumas coisas que costumam acontecer nas festas. Olha um exemplo. Geralmente o cliente vem e não está sabendo como escolher o horário, e ele me pergunta. E aí eu, com muita honestidade, falo: olha, eu não gosto de começar a minha atividade logo no mesmo horário que você marcou para as crianças chegarem, porque as crianças costumam chegar depois. A gente começa a fazer brincadeiras e aí não tem ninguém para brincar.
Então, eu estou percebendo, sem que o cliente fale, um problema que pode acontecer ali. Eu estou percebendo algo que o cliente possa querer, que ele não está dizendo, algo que possa ser legal acontecer naquela festa que ele não está dizendo. Ou então, olha, eu vi que você está contratando meu trabalho por muito tempo. Que tal se a gente agendar aqui na programação nossa um horário de lanche com as crianças? O que você acha dessa ideia? E agora o passo número 4 é dar a sua opinião técnica. Lembra que quando eu falei para vocês que eu estava começando, eu queria impor a minha verdade? E aí eu não estava escutando muito. Após você passar por todo esse processo de escuta, você pode intervir mostrando que aquilo que você pensa diferente é melhor. Por exemplo, às vezes o cliente ele quer começar com uma brincadeira numa festa onde ele contratou um pacote de brincadeira e pintura, por exemplo. E aí eu mostro para ele o seguinte, olha, pela minha experiência, as crianças demoram a chegar, então eu gosto de fazer a atividade da pintura, que é uma atividade mais individual, onde eu vou pintar aqueles que já estão na festa, aqueles que vão chegando aos poucos, e quando der tal horário, a gente começa a brincadeira com todas as crianças. Olha só como eu estou mostrando para o cliente um outro lugar, dando espaço para ele escolher e sem deixar de escutá-lo. Então, enquanto a gente deixa a nossa opinião técnica, a gente mostra o que a gente sabe sem desrespeitar e procura sempre o que vai ser melhor ali para aquela dinâmica da festa. Mas não pode ser um desequilíbrio nem do escutar e do olhar com empatia diante desse lugar de dar a sua opinião técnica, nem vice-versa, senão você fica muito autoritário e não percebe aquele momento, com o seu cliente, que é o sonho dele. Na minha comparação do cabelo, seria a mesma coisa de, por exemplo, o cabeleireiro chegar aqui e falar assim, eu sei que você quer um cabelo curto, mas olha, de acordo com o seu rosto, o formato dele, seria incrível que ele ficasse de tal tamanho, tal comprimento. Tudo bem, eu entendo a sua opinião técnica, mas tem também o meu desejo. Como que a gente pode alinhar os dois, Para não ser também aquele cabeleireiro que fala assim, o que você quer? E o cliente, não sei muito bem. Aí ele fala assim, não, pode escolher o que você quiser. E o cliente nem sabe para onde ele quer ir, está realmente necessitando de uma orientação técnica. Então percebe como existe um equilíbrio dentro dessa sua opinião técnica e dessa escuta do cliente? Então agora bora para o passo número 5. O passo número 5 é se preparar. Diante da sua conversa com o cliente, da sua observação de todos os detalhes que ele trouxe, junto à sua expertise, à sua experiência, tudo que você já sabe, o que já deu de errado na sua história, na sua prática, o que já deu de certo, você se prepara, você senta para escrever um planejamento, seja de brincadeiras, de histórias, de música. Se você quiser, aqui na nossa websérie Brincando em 20, a gente tem um vídeo para falar só sobre o planejamento das atividades numa festa e é importantíssimo, porque ao fazer esse planejamento você vai considerar tudo o que foi dito por esse cliente, desde as inseguranças e os medos, até os pontos que ele ressaltou da personalidade da criança ou do grupo de crianças. Essas crianças não gostam muito de correr, ou então elas são muito agitadas. Percebe que quando você começa a anotar todas essas peculiaridades, você prevê os tais imprevistos, que na verdade de imprevistos não tem nada, E pra gente finalizar, o 6º passo é surpreenda o seu cliente. Tem uma ideia assim, sabe, que eu acho que funciona muito para nós enquanto consumidores e por que não deixaria de funcionar para nós enquanto prestadores de serviço. Você vai entregar tudo aquilo que você prometeu e ponto. Se você prometeu fazer tal brincadeira, você vai fazer tal brincadeira. Se você prometeu fazer uma poesia, você vai fazer uma poesia. Uma música para família, você vai fazer uma música para família. Mas, para além de entregar tudo que está ali dentro da sua obrigação, que você assumiu como um compromisso, você pode também sempre entregar para além, surpreender o cliente daquilo que ele não estava esperando. Seja através de uma simples lembrancinha, seja através de um simples cuidado na sua fala, na hora de destacar alguma coisa, na hora de abraçar o seu cliente e falar, nossa, eu admiro muito a sua história, quando você de fato admira, não adianta não ser legítimo na sua fala. Mas você também pode criar outras possibilidades como essa que eu sugeri, essa que eu disse que eu fiz, que foi uma poesia, que eu senti do meu coração,
que era o momento para fazer isso dentro daquela festa, daquela família. Então, às vezes, você pode fazer uma chuva de confetes, você pode fazer uma roda de brincadeiras com os pais e os filhos. É uma festa junina, que tal você preparar uma quadrilha para os adultos brincarem junto das crianças? Então, surpreender é uma ótima forma de agradar o seu cliente e, claro, você vai surpreender dentro daquilo que ele está esperando, que você já escutou e que você já percebeu entre as entrelinhas dentro da nossa técnica conversa. Então, pra gente finalizar, só vou recapitular tudo que foi falado. Utilize a técnica conversa para poder compreender quais são as expectativas do seu cliente através de 6 passos. O passo número 1 é instigar o seu cliente a te contar tudo sobre a festa, com detalhes e com veracidade. O segundo passo é você escutar o que está sendo dito pelo seu cliente, escutar o cliente está dando ênfase. O terceiro passo é ver com os olhos do cliente, especialmente aquilo que ele não consegue perceber, mas que você consegue perceber através da sua experiência. O quarto é dê a sua opinião técnica através da sua expertise, converse com ele, diga quais são os melhores caminhos, sempre em equilíbrio, nunca deixando de lado a expectativa do cliente. O quinto passo é se prepare, usando tudo aquilo que foi dito pelo seu cliente, prevendo todos os imprevistos. E o sexto passo é surpreenda o seu cliente. Eu tenho certeza que depois desses 6 passos, você tem muito mais chance de realizar o seu serviço com sucesso, alinhado às expectativas do seu cliente. E o melhor de tudo, estar presente na festa do ano que vem, na festa do primo, na festa do irmão, na festa de todas as crianças da família, ser divulgada, ser indicada por esse cliente de tanto que ele gostou do seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Eu sou a Iris. Deixe o seu like se você ainda não deixou. Compartilhe se você gostou. Se inscreva no canal para assistir a próxima aula e até a próxima aula!